Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou fazer uma demonstração para vocês de alguns princípios do livro do Rudolf Arnheim. Ele é Arte e Percepção Visual, né? Uma psicologia da visão criadora. Aí vocês falam, mas que coisa, será que a gente tem que ficar prestando atenção em regra para fazer arte? Então assim, ó, olha só que legal, a gente precisa conhecer regras, porque só tem um jeito da gente quebrar as regras é conhecendo. E muitas vezes elas são muito úteis. Várias coisas vocês vão perceber que, para quem está já fazendo trabalho, né, de composição, de desenho há muito tempo, já vai ver que tem isso intrínseco, que já desenvolveu esse olhar, né, já teve um aprimoramento. Mas tem coisas assim, tem algumas guias que vão ajudar muito. E vocês podem depois, sabendo os princípios, vocês vão falar, puxa, já sabia disso. Ou então tem coisa que falam, não, eu vou aplicar coisa que meu trabalho estava estranho, eu não sabia por quê, né? Então aí vocês vão começar a ter essa noção, tá bom? Então vamos fazer aqui, eu tô com a mesa digitalizadora que está aparecendo para vocês, e aí eu vou fazendo uns rabiscos aqui conforme a gente vai conversando, tá? Vamos lá. A percepção dos objetos em composição com outros, né? Eu fiz um resuminho aqui, eu vou lendo algumas coisinhas e vou explicando para vocês. Então, assim, a gente nunca vê um objeto de forma isolada. Vamos pensar que você tem um retângulo aqui, né? Como se fosse um retângulo grande na horizontal, né? E aí, você colocar, ó, vou colocar aqui, fazer um objeto nada a ver, assim, ele não tem pretensão de ser nada específico, né? É só... Então, assim, ó, aqui, vamos imaginar que a nossa composição terminasse aqui, tá? Que fosse dentro desse retângulo maior. Aí vocês estão vendo que tem 3 objetos, né? Então, a gente nunca vê um objeto sozinho, isolado, né? A gente vê a composição, a gente vê o todo. É lógico que você pode prestar atenção em algum desses objetos aqui, né? Não tem problema nenhum. Mas vocês estão vendo tudo aqui de forma conjunta, tá? Eu não estou nem querendo dar nome aos bois ou falar o que, fazer um desenho realista, só uns rabiscos mesmo numas formas, que é para a gente pensar numa composição meio abstrata, né? Enfim, mas com os desenhos aqui. Uma coisa interessante aqui é que mesmo a moldura, mesmo o que a gente vê ao redor, né? Em qualquer superfície que vocês vão desenhar, isso aqui também vai influenciar no conjunto, tá? Vamos supor que a gente tivesse, na verdade, uma tela, uma superfície, que ela fosse recortada assim, né? Então isso aqui também influencia nas formas internas aqui, não que eu preciso fazer, não tem nada a ver, tá? Eu preciso fazer a mesma forma, eu estou fazendo qualquer coisa. Só estou trazendo aqui uma possibilidade visual, né? Tipo, como que a borda está me ajudando ou me atrapalhando, dependendo daquilo que eu for criar, tá? Mas isso aqui é simplesmente um rabisco, assim. Só que vocês estão vendo que eu fiz uns desenhos mais aproximados da borda, por exemplo, tá? Sem uma pretensão, sem nada do gênero, mas só para dar um entendimento, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou lá em cima e eu vou pôr uma nova tela em branco aqui, para começar do zero, conforme eu for lendo aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem, pelas delimitações, né, a composição do conjunto que a gente faz quando a gente vai criar uma tela, né? Então vai desde do que delimita ela, né, até a localização dos objetos, um com relação aos outros, né, escala de tamanho. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar em perspectiva, né, quanto mais perto da gente, maior vai ficar aquele objeto, né? A gente não está trazendo aqui para explicar a perspectiva a fundo, nem é o contexto, mas só para trazer uma ideia para vocês da perspectiva, tá? Que mais eu trouxe aqui? A claridade também, tá? Então vamos pegar, por exemplo, ó, 2 objetos aqui do lado a lado e vamos fazer assim, ó. Esse aqui está levemente maior, né? Vou dar deixar ele mais ou menos do mesmo tamanho, não é exatamente igual, mas vamos colocar aqui, escolher uma ferramenta que vai pintar, né? Vamos escolher uma cor bem clara, tá? Vamos escolher aqui para pintar esse aqui, tá? Então a gente tá... Mas isso aqui tá muito ruim para pintar, né? Vamos um que seja melhor, isso. Eu consigo colocar mais cor aqui. Agora eu vou pegar, vou pintar o outro bem de escuro. Vocês vão ter a experiência visual aqui
Depois eu quero que vocês olhem bem para essas duas formas, né? E como elas são pintadas. Repare uma coisa, que o que é claro chama mais atenção, tem maior peso na composição, tá? E agora eu vou fazer duas outras formas aqui. Vamos fazer como se fosse um quadrado, quer dizer, um quadrado tá bem ruim, né? Mas enfim, aqui. Aí vamos pensar em cor quente, tá? Vamos escolher aqui uma cor quente e vamos pintar isso aqui nessa cor. Se bem que, não sei como ela tá uma cor quente, quanto ela está, né? Mas lembra das cores, da teoria das cores, cor quente, cor fria, né? Vamos pensar aqui, deixa eu ver. Tá muito quente, não é? Teria que estar entre o laranja e o amarelo, essas cores eu não estou acertando tanto. Mas enfim, vamos ver com esse aqui, ó. Mais ou menos, né? Só para ter uma ideia. Uma cor quente, tá? E aqui vamos escolher um azul, por exemplo. Um azul mais fechado, né? Também até acinzentado, mas é mais para comparar mesmo. Vocês vão ver que a cor quente ela tem maior peso do que a cor fria, tá? Isso era uma coisa interessante para a gente trazer. Experiência visual dinâmica. Olha que interessante isso. O que ele fala no livro? Que a nossa percepção visual, a nossa experiência visual é algo dinâmico. Não é, a gente participa, conforme a gente vê uma cena, a gente participa da formação dela, né? E aí vai ter uns esquemas que eu já vou mostrar para vocês, mas continuando aqui no resuminho, ele fala o seguinte, que vai gerar um efeito desagradável quando você não coloca o objeto dentro de um esquema estrutural. E aí é muito legal a gente fazer esse esquema estrutural, tá? Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês, que é uma coisa muito simples, mas que dá toda a diferença. Ixi, eu acabei abrindo aqui no lugar errado, peraí. Eu tenho que fechar, apertei o botão errado, foi parar no outro computador, mas voltando aqui na minha mesa, vamos ver aqui, peraí. Isso, nova, ok. Tá, então vamos pensar, vamos colocar aqui, deixa eu deixar isso aqui, a nossa tela menor, tá horrível, né? Mas tudo bem. Então é o seguinte, sempre pensa, ó, por exemplo, aqui tem o meio, tá? Então o que é o esquema estrutural? Você dividiu no meio, vamos supor que eu tivesse conseguido dividir exatamente no meio, né? Eu não estou usando o recurso da régua, é a mão mesmo, tá? Então que eu dividi no meio, tanto na vertical, né, que eu fiz a primeira vez, quanto na horizontal, tá? E depois que eu peguei as diagonais, tá? Eu vou passar aqui, essas linhas são o nosso esquema estrutural. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Usem um exercício de imaginação, como se eu estivesse com a régua, fazendo a coisa certa e não torta. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que agora eu vou fazer os desenhos, tá? Eu vou pegar aqui uma caneta diferente do que eu estava usando e na cor diferente também. Então, esse esquema estrutural aqui, ele é super importante, porque tudo que vai gerar equilíbrio pra gente é o que você colocar em qualquer ponto dessas linhas, tá? Então, eu tô fazendo... Aí você fala mas tudo que eu for fazer de composição tem que pensar nessas linhas? Não precisa. Você pode fazer, né, o que você tá fazendo sem pensar nelas, assim, num rascunho, tá? Depois vocês pegam e dão uma conferida, faz em papel separado, ou então mental, chega uma hora que aquilo fica muito claro para vocês. Então, primeira coisa dessa linha estrutural é que qualquer objeto, qualquer elemento que eu coloque então, em qualquer ponto, né, dessas linhas, ele vai me gerar uma sensação melhor de equilíbrio, tá? E você fala mas para que equilíbrio? Por que eu preciso disso? Porque quando eu quero passar uma mensagem, geralmente eu preciso que a pessoa receba de uma forma satisfatória aquela mensagem, tá? A não ser que você realmente queira passar uma sensação agonizante de desequilíbrio, porque a pessoa até cessa de ver, a gente busca equilíbrio em tudo, a vida biológica ela busca, né? Então por isso que ele fala do equilíbrio, tá? E aí a gente vê os objetos, os elementos de uma composição sempre de forma conjunta, a gente nunca vê de forma isolada, a não ser que a gente vá se valer, por exemplo, se você coloca um fundo, você coloca um céu, por exemplo, vamos pensar que a gente está colocando aqui, ó, um céu, né? Você tem cores, mas eu não estou fazendo as cores, tá? E aí,
é uma paisagem bem simples, tá? Daí eu pego e coloco aqui, ó, vamos supor que eu tô imaginando, tá? Essa linha minha aqui. Aí eu pego e faço a lua. Aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha para dar pra ficar melhor essa lua. A gente vai fazendo assim, ainda mais que a minha mesa digitalizadora, ela tá em pé aqui, né? Então é legal, mas ao mesmo tempo às vezes dá uns tilt. Então, aqui você vê que o elemento isolado dessa minha composição, o resto é mais fundo, né? É que eu não vou pintar agora, demorar tanto para fazer isso. Mas o meu elemento que mais chama atenção vai ser a lua. Deixa eu só fazer uma graça aqui com a lua, só para, né, chamar uma atenção aqui. Pelo menos ela tem uma corzinha, né? Aqui eu fiz umas bordas, mas não estavam redondinhos certinho. A forma também de uma esfera, ela tem bastante peso, tá, na composição. Então aqui, e tudo que é esquerdo, que fique do lado esquerdo da gente, também a gente se identifica. O que ficar do lado direito a gente não se identifica. A leitura que a gente faz de qualquer imagem é da esquerda para a direita. Então imagina essa paisagem aqui, você começa olhando da esquerda para a direita e aí você se identifica com o que está na esquerda. Então isso é muito interessante. Se você quisesse colocar alguma coisa que vá antagonizar, ou então tipo, você quer criar um efeito ruim, assim, né? Você não quer colocar central. Então eu quero colocar, por exemplo, que eu quero colocar aqui mesmo, tipo nessa linha imaginária, mas eu vou colocar o sol, tá? Vamos fazer a cor aqui do sol. Sei lá, vamos supor que esse fosse o meu sol, que ele fosse um bandido, ele não é, né? Porque ele dá vida a todas as coisas, mas vou imaginar que fosse assim, tá? Uma outra coisa interessante é que tudo que você coloca na direita, ele vai ter um peso maior. E isso aqui também tem um peso grande porque é cor quente. A lua, a lua sim, ela tá numa cor clara. Então também rivaliza com relação a isso, tipo, dos dois terem peso. Mas o peso maior é o que você coloca à direita. Então mesmo que o sol esteja menor, não tem tanto problema. Você vai colocar a lua e o sol, não faz muito sentido colocar os dois juntos, né? A não ser quando a gente vê ele meio sem cor, assim, a lua, né? Só a gente vê um esboço da lua, assim, que às vezes a gente vê, e geralmente a gente vê bem menor também, né? Então, ainda assim, teria que fazer uma correção com relação a isso, tá? Percepção visual e equilíbrio, o que mais que a gente pode falar aqui? Então, o equilíbrio ele é muito importante que a gente encontre justamente por isso, né? E esse é o esquema estrutural que a gente tem que ter em mente, é uma das primeiras coisas. Aqui, a intenção é a gente passar a mensagem para a pessoa, né? Para quem está olhando ali o que você está fazendo, quem está apreciando o teu trabalho. Se você quer passar a tua mensagem, seja de calma, de tranquilidade, seja o que for com relação ao teu quadro, porque você quer que dure para a posteridade, né? Aquela imagem que você fez, se você não tiver o mínimo de coerência, pode ser que você não consiga passar essa mensagem. E é o que eu falei, muita gente já vai ter essa noção, porque olhando já vai ter uma percepção visual aguçada, é meio inato da gente, mas tem gente que nunca fez arte e não tá com esse olhar treinado, né? Ou até para conferir alguma coisa que está errada e que a gente não conseguiu perceber, é bem por isso, tá? Então a gente, quando vai fazer uma composição, vou pegar uma nova composição aqui, vamos pegar a borracha, para não ter que apagar tudo, e vou apagar, tá tão bonitinha a minha paisagem, né, mas eu vou ter que apagar ela, tá? Para falar o seguinte, que como que a gente vai encontrar equilíbrio, né, nas nossas composições. Então a primeira coisa que a gente falou aqui foi com relação a gente fazer esse esquema estrutural, né? Então a gente faz essas linhas aqui, imaginárias, você pode fazer até em outra folha, para você ter uma noção mais ou menos de onde você vai colocar, tá? Então isso é uma coisa legal que a gente pode fazer. A simetria é a forma de equilíbrio mais previsível que tem, tá bom? Então vamos, então aqui eu posso fazer uma forma que ela é bem parecida, né? Então aqui ela também tá igual, né? Mas enfim. Então as coisas são simétricas, mas aí você tem que pensar, por exemplo, o que não ficou legal nessa composição? Isso é muito simples, né? Não tem ainda um objetivo, mas assim, o que não está interessante? Eu não estou respeitando aqui o esquema estrutural, né? Então, por exemplo, o centro dela está mais para cá, ó, se for pensar. Tinha que estar pelo menos para cá, né? E aí, assim, aqui tem uma distância maior do que essa da borda. Enfim, então depende do que eu quero pôr junto. Vamos supor que eu queira... vamos mudar, dar uma melhorada nisso aqui. Eu vou pôr um peso maior aqui embaixo, né? Até porque o que está em cima tem peso maior, tá?
quando não é uma forma conhecida, a não ser que a gente já tenha uma informação, depois eu vou falar isso melhor para vocês. E aqui, ó, vamos supor que eu queira deixar mais próximo da borda, né? Aqui eu não sei o que é, tô viajando, assim, inventando alguma coisa. E tudo bem, eles estão na linha, né? Estão dentro aqui dessa linha, né? Dividido de forma equânime. Esse aqui não está quase nada tá uma distância bem pequena aqui da lateral vertical esquerda, né? Então, essa minha composição, por simetria, ela tá valendo, né? Não tá um objeto exatamente igual, mas ele tá bem similar. Mas, normalmente, quando a gente vai fazer uma composição, a gente não vai usar, a gente vai equilibrar a cena muito mais com outros elementos do que com simetria, mas é possível de ser utilizado, tá? Legal que vocês saibam. Deixa eu apagar aqui de novo, pra gente criar outra coisa que seja interessante, vamos ver. Eu tenho que pedir um pouquinho de paciência para vocês, e quando eu apago, até voltar a ler aqui o esquema, né, que eu fiz, o resumo. Bom, continuando aqui, o peso, né, o que dá peso? Então, a gente estava até falando conforme eu fui desenhando, né, o que tem mais peso quando vocês forem fazer alguma coisa, coloca no centro, né. Então, vamos supor que eu vou fazer, daí depois a gente pode pegar imagens de quadros que já existem para dar uma comparada. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, num tema que, assim, você sabe por que isso teria tanto peso, né? Vamos ver. Na verdade, eu queria fazer meio que rabiscos, né? Mas tô pensando na Madonna, né? Mas não tô desenhando. Não a Madonna cantora, tá? Eu tô pensando na mãe de Jesus, né? Pensando aqui Nossa Senhora, por exemplo, né? A gente dá um peso, que fazer a construção. Então, mas não, só de imaginação, tá, gente? Porque aqui não é o objetivo agora fazer desenho. Mas imagina, assim, nos quadros, né, da Idade Média, né? Que tinha muitos quadros religiosos, assim. Então, vamos supor que a Madonna esteja aqui. Ela tem maior peso porque ela tem o valor intrínseco da composição, né? Se for que ela estivesse com Jesus nos braços, então aqui uma criança nos braços, né? A Madonna geralmente está com o filho nos braços. E imagina que aqui, um exercício bem bom e grande imaginação, né? Que seja Jesus que está nos braços da Madonna. Aí o que acontece aqui, né? O ponto focal, que é Jesus, né? Tanto intrínseco pelo tema, sempre quando você pega algo naquela composição que tem um tema que chama muito atenção, né? Pelo valor que as pessoas atribuem àquilo, então ele vai ter um peso grande também. E por peso, a gente não entende a coisa física não, até porque desenho não tem peso físico, lógico, né? Mas assim, o peso na composição, tá? E vamos pensar que normalmente é feito assim, né? São as cores claras, até que representam a pureza, né? E essas cores claras também, aqui tá, por favor, é só um contorno, um rabisco colorido, tá? Então, tô rabiscando tudo, mas é assim mesmo, é mais ou menos o propósito, tá? Tá sendo meio abstrato, mistura de figurativo com abstrato, só para explicação mesmo. Então, imagina que você, né, fez a coisa clara aqui toda, então, tanto pelo valor intrínseco, quanto pela questão de cor clara. Agora, vamos colocar alguns elementos aqui de cores quentes, né? Sei lá, vamos pôr no rosto, que fosse, só para ter uma... Enfim. Então, o peso aqui é muito grande. Tudo que a gente colocar, mas aqui tem um equilíbrio, porque as forças, tem umas forças perceptivas, né? Que o Rudolf Arnheim fala, que é assim, são forças psicológicas, mas a nossa visão ela é dinâmica, né? Então, tudo que eu coloco aqui no centro, que chame atenção, é melhor que eu coloque aqui. Por quê? Porque qualquer elemento que eu colocar nessas linhas distante do centro, vão ter um peso muito grande. Então, aqui, eu fiz esse rabisco aqui, né? Esse círculo. O círculo também tem peso, tá? Então, aqui eu não poderia colocar aqui, porque aqui ele vai ter um peso maior. Se eu colocar uma coisa muito grande aqui, vai ficar ruim. Porque aqui ele já dá no meio, no centro, o que é grandão vai dar uma estabilizada como se fosse menor. Porque por si só o tema, a claridade, a cor quente já chama atenção. E o que está em outros pontos, né, que eu estou colocando aqui, qualquer um desses pontos da estrutura, ele vai ter
um peso também, né? Um peso maior que se estivesse aqui. E se eu colocar, vou colocar outra cor aqui, ó. Se eu colocar fora ainda do esquema estrutural, também vai ter um peso grande, tá? É que aqui tá umas bolinhas, né? Não tá... Mas assim, vai ficar... então pensa que o que for mais importante vai estar aqui. Eu posso, logicamente, dependendo da composição que eu vou fazer, eu posso colocar, né, meu tema principal para a esquerda, para a direita, tá? Mas quanto mais próximo do centro, mais importante vai ser. É, né? Importante que seja nessa linha aqui horizontal. Mas vocês vão ver muitas composições, né, religiosas. Troquei a cor aqui. Então você tem, por exemplo, os anjos, né, em volta aqui de Nossa Senhora. Então, assim, eles estão, de repente, fazendo um triângulo aqui. Depois a gente vai ver essa história do triângulo, tá? Mas agora, por exemplo, que a gente sabe que eles estão dentro desse esquema estrutural, né, desse esqueleto, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? A profundidade espacial, que eu falei quando eu estava fazendo outro desenho, né? Terá mais peso algo que você fizer quando você coloca distante. O que é isso aqui? É alguma coisa em perspectiva, tá? Vamos supor, são umas pessoinhas, assim, que são meio que uns magos ou alienígenas, se vocês quiserem imaginar. Esse aqui que ele está distante, então imagina que eu teria uma perspectiva, né? Então, assim, umas árvores grandes vão diminuindo conforme vai diminuindo, né? Some aqui na linha do horizonte, tudo que vai ficando mais perto vai ficando menor também, tá? Então aqui, esse elemento que está mais distante, ele tem que ser menor para essa perspectiva, né? Mas ele vai chamar bastante atenção, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? Então, os elementos sempre vocês vão ver de forma conjunta, né? Quando vocês vão fazer uma composição, o peso que eles têm, né? O que está mais distante, ele tem maior peso naquela composição. O que tiver claro, o cor quente também vai ter maior peso. O interesse intrínseco, né? O círculo tem bastante peso. E o isolamento também, que eu posso fazer, né? Vamos supor nessa composição que eu estou criando aqui, com umas pretensas árvores, né? Na lateral esquerda e direita. E aí eu pego e deixo esse ser aqui à esquerda, né? Sozinho, isolado. Então ele tá... Deixa eu só pôr uma cor nele. Deixa eu colocar vou colocar um amarelo, né? Um amarelão aqui. Então ele é um ser amarelo, né? Tem cor quente. E ele tá isolado. Aqui tem uma paisagem de fundo, né? Então esse isolamento à esquerda aqui, como a nossa visão trabalha da esquerda para a direita e tem alguns outros fatores psicológicos envolvidos, é igual ao teatro, que quando o ator ele quer chamar atenção, ele quer uma cena sozinho, né, pela esquerda. Então tem isso, tá? Você colocar, o que eu estava falando, se colocar à direita, ele na verdade ele vai ser algo antagônico, vai ser algo que você não se identifica. À esquerda você tem mais chance de se identificar. Isolamento também chama atenção, tá? Se a gente colocasse esse ser amarelo aqui, ó, ele chamaria mais atenção, tá? Ele seria pequenininho, né? Ele seria menor, e aí eu poderia fazer outras coisas aqui na frente, enfim, tirar esse da frente, né? E trabalhar mais no fundo e tudo mais, né? Dar mais detalhamento, tudo, mas não é só para explicar para vocês. O que mais que a gente pode falar aqui? Com relação à direção, numa composição também que é bem legal isso. Vamos apagar primeiro, senão vai ficar muito grande, mas assim, ó, qualquer elemento que você quiser, junto com o outro, você pode dar direção para eles, tá? Então, por exemplo, vamos deixar mais ou menos assim, senão demora muito, né? Vamos pensar que a gente fizesse aqui a mão amarela tá tão complicado, né? Vamos fazer um exercício de imaginação que isso seja um cavalo também. O cavalo está bem pobre, né? Fazendo um pato, por exemplo. Mas um pato, eu não estou olhando o cavalo, né? Para poder fazer. Então, um cachorro, vamos fazer um cachorro, porque o cachorro eu vejo o tempo todo, então fica mais fácil de fazer o cachorro, vou ter que dar uma olhada no cavalo. Então, quanto mais a gente desenha, desenvolve o desenho, mais a gente desenha de imaginação, né? Então, quando você não está
desenhando aquilo muito, ou não desenhou muitas vezes, vai precisar olhar, né? Bom, mas enfim, aqui tem um cachorro, né? Espero que vocês estejam vendo o cachorro. Bom, eu tô vendo, né? Não tem sobrancelha não, tá? Essa aqui é um poodlezinho, enfim, qualquer coisa que vocês queiram imaginar. Aí você imagina que uma criança veio aqui e tá brincando, né, com o cachorro. Imagina que essa criança tá inclinada para trás, ó. Vocês estão fazendo exercício de imaginação aqui com a criança, vamos até usar colocar uma borracha, né? Vocês não iam ver essa parte do cachorro. Enfim, ó, a criança estaria aqui, eu teria que apagar vários, né, traços aqui, aqueles que estão a mais, né, para ficar tudo bonitinho, mas o objetivo agora é só explicar para vocês que fazer tudo bonitinho, senão a gente não termina nunca, tá? Então, desculpa os rabiscos. Mas o fato é, imagina que você tem uma criança aqui em cima do cachorro, tá? Aqui tem o pezinho dela, né, a perninha. Aqui você tem a mão, o bracinho, né? Aqui tem outro bracinho. E ela tá fazendo um peso para trás. Imaginar aqui que ela tá, né, toda contente, assim, né? Em cima do cachorro que tá sofrendo com o peso da criança. Então, ela tá se inclinando para trás. Então, você tem uma sensação de movimento do cachorro para trás. Porque são dois elementos relacionados, né? E ela, então, puxaria nessa direção. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos apagar a criança que está em cima do cachorro, deixa eu só pôr mais borracha, a gente aumenta ali o tamanho, né? E agora vamos fazer o seguinte, ó, vocês veem que ele está aqui indo da esquerda para a direita, né? Mas vamos apagar também esse cachorro aqui pelo seguinte, porque eu quero fazer de uma outra forma, tá? Usar até perspectiva junto com o direcionamento, para ficar mais legal. Ó, imagina que se vocês colocarem também, usando o esquema estrutural, usar a perspectiva para ser tamanho menor e melhor, e um objeto atrás do outro, vocês vão conseguir ter uma coisa muito mais, uma composição muito mais simpática, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que eu tô com uma linha imaginária aqui, né? E aí eu coloquei, então, vamos pensar que é um bicho de costas, né, que ele está andando aqui. Que bicho seria esse, né? Um elefante, tá? Nossa, que elefante esquisito, né? Enfim. Aí aqui você tem que pensar, você tem um outro elefante, é que essas linhas aqui também estão terríveis, né? Tem que pensar que você tem um outro elefante que ele está indo. Porque a nossa visão, a nossa percepção visual, ela, como eu falei, ela é dinâmica, né? E ela vai puxar sempre, o que está no centro é como se estivesse estabilizado. Ela vai puxar sempre para fora, né? Ali do teu campo visual. Ela vai puxar para as extremidades, tá? Então, aqui, ó, olha que legal. Esse elefante que está menor aqui, por causa de perspectiva, ele está puxando o elefante maior. Parece que ele está... Se não tivesse um elefante aqui, né, só tivesse um elefante, você não ia ter uma noção que ele está indo para algum lugar. Ele simplesmente está parado ali, às vezes ele está comendo grama. Mas você tem outro menor ali, nessa linha diagonal, então você dá a impressão que ele está seguindo o outro, tá? Então ele tem o dinamismo melhor e maior na cena. Vamos ver se tem alguma outra coisa. Ele estava falando do Jackson Pollock, né? Que assim, o que ele fazia, que é uma coisa totalmente diferente, também teria que apagar, mas vamos ver aqui se consigo apagar rapidinho, poder mostrar isso, que é bem legal também, que você pode dar equilíbrio, né, no teu campo visual, se você criar vários elementos iguais e distribuir de forma homogênea. Então, é pela homogeneidade, né? Ou seja, você tem elementos iguais, distribuídos em distâncias iguais em toda uma superfície. Então, é uma coisa que pode ser meio cansativa, né? Depende do que você quer. É mais um padrão, eu considero, mas assim, dele não, deles os quadros eram bem bonitos, mas tipo, você quer fazer mesmo, sei lá, se o teu objetivo for fazer a mesma coisa, tudo bem, não tem problema nenhum. Ó, imagina que é tudo igual, tá? Porque na verdade não tá. Mas imagina que eles têm uma distância parecida, são elementos iguais.
E aí, então isso aqui que ele está falando, tá? Então assim, você vai conseguir um equilíbrio, né, visual se você fizer isso. Então, mas a gente vê muito isso padrão então em estampa, né? Que se repete. Outra coisa ele fala do alto e baixo. Tudo que você colocar no alto, você, não sei se eu já falei isso ou não, né, gente? Porque a gente acaba falando tanto. Se você colocar no alto tem mais peso do que o que você coloca embaixo. A não ser a força da gravidade, mas eu acho que eu já falei ou não. Bom, enfim, isso por hoje é só, senão vai ficar muito grande esse vídeo. A intenção não é essa. E amanhã eu falo um pouquinho mais para vocês, dando continuidade, tá? Porque daí tem outras coisas da percepção. Enfim, esse livro é enorme. Essas dicas todas são muito boas, assim. Espero que vocês aproveitem para os trabalhos de vocês, que possam enriquecer. E até para ver obras de terceiros, né? Quando vocês forem ver uns quadros legais, você fala, puta, eu gostei, mas não sei porquê. Aí você começa a ver, ou então me causou inquietação, não sei porquê. Então, isso já são, o que eu falei para vocês, são algumas chaves já para poder descobrir, tá bom? Mas é isso então, vou nessa, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e abraços para vocês.